Hoje vamos falar de 1000 páginas de poesia angolana, todas concentradas numa monumental antologia com o sugestivo título Entre a Lua, o Caos e o Silêncio, a Flor. E para isso temos aqui connosco um dos seus coordenadores, Carlos Ferreira, também poeta, que com Irene Guerra Marques levou avante este impressionante trabalho. O Carlos vive aqui em Paris, onde é dito de imprensa da Embaixada de Angola. Olá, Carlos, como está? Boa tarde, Nuno, tudo bem? Olá, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui connosco. Eu é que agradeço a vossa lembrança. Carlos, este livro é impressionante, até pelas dimensões, e apresenta 130 autores angolanos de poesia, poetas, mas em várias línguas nacionais de Angola também, que é interessante. Sim. E vão mais ou menos desde o século XVII até os dias de hoje, não é? Eu posso dizer que este é o estado da arte, da investigação em relação à poesia angolana? Sim, grosso modo, ainda que nos tenham escapado meia dúzia de autores, que não foi tanto escapar, porque nós procuramos ir desde os primeiros manuscritos literários, de que há conhecimento em Angola, até já autores do século XXI, simplesmente para, digamos, estabelecer alguns parâmetros, porque senão íamos para não sei quantas páginas, porque há muito mais poetas, como em Portugal. Angola é um país de poetas também. Assentámos desde o início que iríamos escolher autores que tivessem, no mínimo, 2 obras publicadas. Mesmo assim, fugimos um bocado à regra no caso dos autores mais novos, ou seja, os que já nasceram em finais dos anos 80, princípios dos anos 90, para permitir que já aparecessem autores do século XXI. Né? Mas, de uma forma geral, grosso modo, acho que o principal da poesia angolana está na antologia. Eu quero vos dizer que isto é uma segunda edição. Nós tínhamos feito uma primeira edição apenas para Angola, em 2011. Obviamente que não com esta qualidade, nem com as condições que nos foram dadas. Este trabalho é muito mais completo. Entretanto, também surgiram dados novos. Inclusive, é interessante, só a título de informação, em relação ao primeiro manuscrito poético, que até há 4 anos o autor não era conhecido. Inclusive, havia um autor brasileiro do século XVIII que se reclamava de ter sido ele. Estava a falar do Luís Félix Cruz? O do Luís Félix da Cruz, e através de uma investigação do professor Francisco Topa, da Faculdade de Letras do Porto, que é um grande especialista em literatura angolana, chegou-se à conclusão, inclusive já há uma mini-biografia dele, ou seja, na primeira antologia, na primeira edição, não havia essa referência, e nem sequer havia o autor para esse poema, era considerado autor desconhecido, e hoje sabemos, graças ao professor Francisco Topa, que é o Luís Félix da Cruz. Mas o Luís Félix da Cruz, se me lembro bem, ele nem nasceu sequer em Angola, ele nasceu em Portugal. Não, mas nós entendemos também, até porque é bom não esquecer que uma parte importante dos grandes escritores angolanos não nasceram em Angola. Estou-me a lembrar assim de repente... Isso é interessante, quer dizer, para ser angolano não é preciso ter nascido em território angolano. Angola é muito mais que isso, não é? E estou-me a lembrar do maior nome da literatura angolana, o Zé Landino Vieira, claro. que era português de nascimento, ele está vivo e de saúde, felizmente, mas nestes tempos de chauvinismo claro. Achámos que era importante integrar autores, uns que inclusive ficaram depois da independência, o caso do Luandino, que esteve inclusive há 12 anos no Tarrafal, o Rui Duarte Carvalho, mas também outros autores que entretanto se foram embora e morreram, como o Albano Neves de Sousa, que era um belíssimo pintor, mas não era só pintor, era poeta também. Um grande autor que andámos décadas à procura do nome, porque ele, João Maria Villanova, inclusive é dos raros autores de língua portuguesa que utiliza uma língua nacional, o Quimbungo, sempre escondeu, sempre havia 2 pessoas que sabiam quem era, eu não era uma delas,
nunca ninguém, os dois que sabiam nunca abriram o jogo, digamos assim, e infelizmente era um advogado, Dr. Jaime Freitas, português, que se foi embora para Portugal e que acabou por se suicidar no Porto há uns 7, 8 anos, porque nunca conseguiu resolver o problema de ter saído de Angola. E é um autor mais do que angolano. Portanto, nós deixámos-nos da história de que é preciso ter nascido no sítio, claro. A gente que gostou de Angola, fez de Angola a sua terra, e principalmente nesta época a gente fez questão de buscar todos os autores que de uma forma ou de outra tiveram ligações a Angola. Carlos, há quem nos ouve, de certeza que há muitos que nos ouvem que pensam que em Angola só se fala português. Diga-nos que línguas nacionais angolanas aparecem neste... Bom, tendencialmente, e isso é um problema que o Estado angolano irá ter que resolver, mas é inevitável, fruto da passagem dos anos, da evolução do ensino, de todas essas componentes, e porque a língua oficial é a língua portuguesa, é evidente que começam a nascer gerações que aprendem português e depois querem aprender o inglês, o francês, o chinês e por aí fora, né? Mas ainda há, apesar de tudo, e há um Instituto de Línguas Nacionais, que já está a ser estudado há vários anos, que tenta que, de alguma forma, as chamadas línguas nacionais, que era o que chamávamos de dialetos, não desapareçam. Então, basicamente, aqui surgem aquelas que são consideradas as línguas mais faladas, que são mais importantes, digamos, no quadro geral de uma quantidade interminável de dialetos que há em Angola. Mas, basicamente, é o quimbundo, é o mundo, é o kikongo, há um autor, um poeta mesmo, que escreve em fiote, que é uma língua da região das Lundas, Quanyama, que é ao sul, o Nen, né? O Umbundo, como já disse, que é a zona central de Angola, digamos, o Ambo vai até Benguela, em Benguela há quem fala Umbundo, há quem fala Quimbundo ainda, mas basicamente são essas quatro que são as quatro línguas, digamos, que pertencem aos grandes grupos etnolinguísticos de Angola, ou seja, o Umbundo, a diversidade é incrível. O Kikongo, o Quanyama e o Umbundo, né? A base deste trabalho é uma recolha de um padre que é famosíssimo em Angola, o padre Carlos Esterman, que tem 3 volumes das histórias, chamadas História Geral das Guerras Angolanas, e que deixou este património angolano. E o Carlos há pouco disse que esta é a segunda edição, primeiro mais completa do que a primeira. E como é que nasceu o convite? Houve apoio para esta segunda edição? Rapidamente, este trabalho é resultante de uma colaboração que já existe há mais de 20 anos entre a doutora Iranguera Marques e eu. Há uma diferença de cerca de 20 e poucos anos entre nós. Ela é mais velha, mas conhece-me desde pequenino. Os meus pais eram amigos dela e do marido. E nós já fizemos essa edição, fizemos uma antologia do conto, publicámos 12 volumes de um boletim da Sociedade Cultural de Angola, que foi a associação que entregou o primeiro prémio ao Luandino nos anos 60 pelo livro Luanda, ainda antes da Sociedade Portuguesa de Escritores, o Boletim Cultura. Publicámos os 12 volumes com o respectivo processo da PIDE, e depois da prisão daquela gente toda a Sociedade Cultural foi presa, à exceção do presidente, que era advogado e sabia, por acaso era meu pai, portanto eu conheço bem o processo. Fizemos esse boletim da Sociedade Cultural, publicámos, aliás, os 12 exemplares, que lançaram autores como Alda Lara, como Ernesto Lara Filho, como António Jacinto, Viriato da Cruz, Agostinho Neto, por aí fora. E depois, no meio da Luanda do engenheiro Teixeira, José Teixeira, da DST, ele tomou conhecimento, convidou-nos para almoçar, porque entretanto nós éramos os dois membros do júri, éramos e somos membros do júri do prémio DST Camões em Angola, e levámos um exemplar da antologia para ele ter uma ideia do que era a poesia angolana, digamos, e a partir daí foi ele próprio que deu a ideia, porque vocês não pensam em fazer uma edição mais trabalhada,
mais aprofundada, pronto, e acabou por nascer daí a ideia da publicação desta edição. O Carlos tem aí o volume, eu não o tenho aqui, pode mostrá-lo. Tenho, posso. Está aqui. Que é uma obra de 1000 páginas impressionante. Ficou realmente também, graças ao Manuel Fonseca da Guerra e Paz, ficou realmente um trabalho de muita qualidade. Agora, tínhamos esperança, ele em Portugal já está à venda. Nós, de qualquer maneira, queríamos fazer o lançamento. Em princípio, se tudo correr bem, se tudo continuar a correr bem em Portugal, como está na Feira do Livro, em agosto, setembro faremos o lançamento do livro. Fazemos questão de ir a Braga, também fazer o lançamento, e ao Porto. Porque tem muita gente ligada à literatura angolana no Porto. Né? E aproveitamos e damos aqui em Paris seria interessante também. Também pode ser. Também é uma questão... Por falar em Paris, Carlos, o Carlos está aqui, é dito de imprensa da Embaixada de Angola. Eu já ouvi o Carlos dizer, ou li, que o Carlos é poeta também. Escreve por seu pseudónimo, mas é poeta. Não tenho pseudónimo. Eu nunca usei pseudónimo. Eu uso mesmo o nome verdadeiro. Está bem, como poeta. Já ouvi dizer que Paris lhes secou um bocadinho a inspiração. Pá, é verdade. Completamente. Eu não sei se terá a ver com a pandemia, se terá a ver com o facto de estar sozinho, porque a família está dispersa. Tenho uma filha em Belfast, tenho um filho em Luanda, a mãe dos filhos está no Porto. Não sei se terá a ver com isso, se são aspectos subjetivos, pode acontecer, mas a verdade é que, ao contrário da maior parte dos autores, no caso dos angolanos que normalmente saem do país para escrever, ou saem de Luanda, aqueles que são de Luanda, eu sequei completamente desde que cheguei aqui. É evidente que, em contrapartida, vou conseguindo fazer este tipo de trabalhos, porque tenho tempo. Que é importante. A Embaixada não rouba assim tanto tempo, não obriga em função da pandemia, como é óbvio, e então tem dado para este tipo de trabalhos. Para escrever, absolutamente nada. Do ponto de vista criativo, zero. Mas e música? Música, sim. É um apaixonado a música, eu escrevo... Aliás, eu comecei primeiro a escrever para a música e depois é que comecei a escrever poesia, digamos. O que não quer dizer que não haja poesia para a música, isso é uma discussão antiga, e há letras que são belos poemas, letras de canções. Aliás, o Dylan recebeu o Prémio Nobel. O Prémio Nobel, né? E o Cohen também devia ter subido, se calhar. O Cohen também, é. Mas a verdade é que para a música cria um determinado estado de espírito. E como eu normalmente trabalho sobre a melodia, ou seja, mandam uma melodia e eu faço o texto, também se pode fazer ao contrário, mandar o texto, o compositor ou a compositora fazerem a melodia, e aí ainda vou escrevendo alguma coisa. Do ponto de vista da prosa, de poesia, nada, absolutamente nada. Eu tenho que estar em Luanda, tenho que estar no meio da confusão, tenho que estar a falar mal todos os dias das coisas, para a criatividade vir. Como um bom angolano. Porque a verdade é essa, a gente fala, mas não vive sem aquilo. É meia vida, digamos. Carlos, obrigado. Parabéns por esse trabalho inacreditável. Bem, e aí quem nos vê, quem nos ouve, não se esqueça, Entre a Lua, o Caos e o Silêncio. A Flor, antologia de poesia angolana, editada, como o Carlos já disse, pela editora Guerra e Paz. Encontra-se à venda nas livrarias dos Altos de Paris, ou chegará em breve, e pode ser requisitado. Já agora, peço desculpa de interromper, já está em e-book, ou seja, as pessoas podem ter o livro, portanto, já está em e-book. No seu computador. E, inevitavelmente, poderá ser também requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado. E eu é que agradeço obrigado, a vossa Carlos. Simpatia e a vossa lembrança. Muito obrigado. Um grande abraço. E não se esqueça, ler este livro de poesia angolana é o melhor remédio.